Fala pessoal, bem-vindos à quarta temporada do AlumiCast, nesse nosso primeiro episódio. Eu sou o Alex Teixeira e ao meu lado aqui o meu sócio, meu amigo Marcos Vinícius. É isso aí, pessoal. Bem-vindos de volta. A gente está aqui já preparando uma temporada linda para vocês. E hoje com uma convidada especial que vai falar sobre marketing, sobre estratégia, sobre branding, assuntos que inclusive eu gosto muito. Seja bem-vinda, Juliane. Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. É muito importante para mim estar aqui nesse momento. Admiro muito o trabalho de vocês e, claro, o AlumiCast está fazendo muito sucesso, né? É isso aí, com a ajuda de vocês. Sem convidados, a gente não chegaria em lugar nenhum, né? Não é nada. Que é um trabalho construído a quatro mãos. E que bom que você está aqui. E já vou colocar aí uma primeira pergunta. Diga. Quais são as suas origens? Como é que você colocou o pezinho ali na comunicação, no marketing? Quem é a Juliane, propriamente? Conta aí um pouquinho da sua trajetória. Então, eu estava no ensino médio e precisava agradecer uma pessoa que estava visitando a escola. E aí pediram que precisava ser alguém que tivesse mais desenvoltura, conseguisse falar em microfone e tudo mais. Eu nunca tinha feito isso. Fiz isso e uma das professoras era dona da rádio AM, principal rádio lá de Monte Alegre de Minas, que é de onde eu venho. E aí eles me convidaram, depois dessa apresentação, para virar locutora. Eu comecei com 15 anos de idade como locutora de rádio. Aí fiquei 3 anos lá e depois vim para a publicidade, né? O que a rádio ajuda? Eu acho que a forma de falar, a forma de me apresentar, ela melhora muito no processo. E a gente aprende a usar a voz de alguma forma, né? Você vai persuadir, você vai sentar com algum cliente, você vê que isso traz uma modificação muito grande na percepção dele, né? E quando eu entrei na parte de publicidade, eu usei um pouco desse contexto, né, do rádio para poder trabalhar com as marcas e só entrei no branding, que era o foco principal nesse momento, né, a partir do momento que eu comecei a entender que muita gente não estava olhando para isso, né, o cliente chegava com uma necessidade, eu vou gerar lead, eu vou ter mais clientes, eu vou fazer mais vendas, mas a marca dele não engrenava, o produto dele não fazia sentido para o público. E aí eu ficava batendo nessa tecla, gente, e o branding? Como isso vai ser construído, como isso funciona? E acabei indo por esse caminho por conta disso. E alguma coisa que é interessante, que branding é sempre a longo prazo, né? E muitas vezes as pessoas querem isso, né? Eu quero vender mais, eu preciso vender mais, a minha empresa precisa ser sustentável financeiramente, mas muitas vezes a marca nem é conhecida. E isso é uma escada, né? Você tem que dar o primeiro passo, o segundo. E como que você estrutura isso, por exemplo, com essas empresas que te procuram? Hoje a gente tem uma visão mais macro, né? A gente trabalha branding, trabalha performance junto. Não tem como fazer com que o mercado compre o seu produto só com uma estratégia de mídia paga, por exemplo. É muito fácil você colocar esses clientes para dentro a partir de mídia paga, muita gente vai te conhecer, mas vai ter um teto. Vai chegar um ponto que você tem o cliente que compra de você, mas não te ama. E da mesma forma é a questão do contrário, né? Se você faz só brand e não faz mídia paga, você vai ter gente que te ama, mas não vai comprar de você. Então essas duas coisas caminham muito juntas na hora que a gente vai entregar o serviço para o cliente, né? Juliane, e quem pode trabalhar o branding da marca, né? São só grandes empresas ou pequenos pode negócios, começar pequenos negócios ali? Por exemplo, um MEI ou um ME, né? Uma pessoa que está começando ainda, consegue trabalhar branding também? O negócio é que as pessoas acham que branding, de alguma forma, você vai sentar, né, vai estruturar um negócio e quando der, você vai trabalhar o branding. Na verdade, o branding é nascer o negócio em cima disso, né? Então, assim, independentemente de quem seja, pode ser uma persona mesmo, que é a questão do personal branding, de você construir como, e eu falo com mulheres relacionando a isso, né? A construção da sua marca pessoal e tem a questão das pequenas empresas que querem se apresentar para o mercado. Tem empresas que têm diferenciais, tem empresas que estão nichadas, né? E essas empresas trazem muito na característica delas essa questão da base para poder apresentar como parte da comunicação. É possível sim fazer, mas é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que entender que o investimento em branding tem que existir. Você nasce em cima do branding, constrói identidade visual, constrói marca, constrói posicionamento, mensagem, tudo que é colocado ali, até dentro do Instagram, por exemplo, tem branding na base. Mas é preciso ter investimento nisso também. Quando eu falo de investimento, eu falo de dinheiro mesmo. É preciso fazer branding, mas é preciso entender que uma parte do investimento também tem que ser levada em consideração essa atribuição da empresa, né? A gente vai olhar muito para trazer cliente, que é o que eu acabei de falar para vocês, mas a gente também tem que olhar para a construção da essência da marca.
Pode Eu quero fazer uma pergunta que já é uma curiosidade. Muitos clientes confundem branding com ter uma identidade visual, Nossa. ter o logo, ter o brand book, que é um pouquinho mais avançado, e não é isso. Não. Como que a gente pode explicar para a nossa audiência o que é o branding na sua totalidade? Eu falo muito, e aí já me questionaram isso, eu falei, como que você vai apresentar isso para uma pessoa que é totalmente leiga? Se eu vou vender o meu produto, como é que eu vou convencê-la de que realmente faz sentido comprar branding? A gente tem que entender que branding tem a ver com conexão. Gestão da marca como um todo, mas a conexão de com quem você quer falar com a sua marca, com o que você está vendendo. Então, se tem conexão, faz sentido estar dentro do branding, tá? A identidade visual é importante, sem ela você não consegue se apresentar no mercado. Logotipo é a sua cara, né? É o que vai fazer com que as pessoas comprem de você. Quando eu vou no supermercado, pego alguma coisa dentro da prateleira ali, eu tenho uma marca que está sendo evidenciada. Se eu vou comprar, sei lá, um detergente P, eu escolhi o detergente P porque eu sei que o rendimento dele é melhor, que a qualidade dele é melhor. Então, a gente entende que existe um mercado que vai olhar para as coisas que são pequenas, mas que na hora que a marca vai desenhar a sua essência precisa ser um pouco maior. Então, a gestão de marcas, acho que quando você vai perguntar branding é o quê? Gestão de marcas de uma forma que você vai utilizar ferramentas de comunicação para que você consiga atingir o público e gerar conexão com ele. E quais seriam essas principais ferramentas de comunicação hoje, ao seu ver, que utiliza? Claro, tem redes sociais, TV, mas entram essas também? Como é que seria esse trabalho? É meio omnichannel, né? Tem o offline também. Sim, hoje eu vejo assim, a gente tem várias ferramentas de comunicação. A gente tem assessoria de imprensa, que tem um peso de branding muito grande, né? Você vai fazer relações públicas ali, você entende que o público precisa de uma determinada necessidade, que ele tem uma determinada dor, você entrega algo para ele, em formato de conteúdo, em formato de publi editorial, você está presente nessa linha. Publicidade, eu vejo que é tudo, né? A gente consegue entregar tanto digital quanto offline. O digital inclui redes sociais, blog, o próprio site, né, como material institucional, e tem os outros canais digitais. E o offline são os tradicionais, né? O que a gente consegue trabalhar, TV, rádio, outdoor, tudo isso está dentro da parte de comunicação. Essas eu vejo como as principais, né? Que é a parte de PR e a parte de publicidade. São as principais hoje como ferramenta de branding. E você é founder da Lero. Isso. Conta um pouquinho sobre a agência. A gente já sabe que é uma agência mais voltada para branding e estratégia. Sim. Mas quando que ela surgiu? Conta aí como foi todo esse caminho percorrido até aqui. Então, eu trabalhei em algumas agências em Uberlândia. Dentro dessas agências eu tive a possibilidade de encontrar o branding. E aí chegou um momento que eu sentia a necessidade de fazer só isso. Né? Só isso não, porque o mercado é extremamente gigante. Exige até mais, né? Mas tudo que era muito grande, que era olhar para a marca e falar, ela tem muito mais potencial, me encantava muito. E aí eu pensei, vou nascer com uma marca em 2019 que faça diálogos estratégicos. Era a base da minha construção. O que eu queria? Eu queria fazer a ponte entre agências e marcas, porque eu entendia que o cliente ele tinha uma dificuldade muito grande de dizer o que ele queria fazer. Às vezes ele oferecia um orçamento de 10 mil reais, a agência vinha com retorno de um projeto de 100 mil. Ou até falava, olha, eu quero fazer uma comunicação interna, a agência vinha com uma comunicação externa. Enfim, aquilo não era bem desenhado, né? E o entendimento também era muito baixo. Eu entendia que eu conseguia fazer essa ponte muito bem na época, e aí criei a Lero por conta disso. Foi acontecendo que o personal branding foi entrando cada vez mais na Lero. E aí a gente foi contratada para fazer um projeto maior de branding e eu entendi, fazer o diálogo estratégico entre agências e clientes também é branding, que é essa parte de estratégia de cuidar da marca. Personal branding é branding e eu consigo atender grandes marcas. Aí eu consegui criar uma estrutura, um portfólio que estivesse voltado para tudo isso, né? Ela nasce com diálogos estratégicos, eu trago isso como base da minha conversa com o cliente hoje. Mas a ideia é conseguir aplicar o branding da maneira mais genérica possível, né? E quando a gente fala de personal branding, a gente está falando de marcas pessoais. Isso. E hoje isso está muito em evidência, né? É muito mais do que você ser, por exemplo, o Alfredo Soares, que é da G4. Uhum. Ele está na linha de frente, né? Você conhece ele talvez até um pouco mais do que a própria empresa. Sim. E como que é isso? Porque você tem um público
que você atende só mulheres, você atende homens também? Como que você escolheu? Os clientes vieram até você? Como que foi escolher o público feminino? Então, a gente tem muitos desafios. Eu falo como mulher, no mercado de trabalho a gente tem muitos desafios, não é de agora. Daí a gente enfrenta grandes obstáculos para estar onde a gente está falando de salário, a gente está falando de ser ouvido durante uma reunião, de às vezes ter uma interrupção em alguns momentos e você, por ser mulher, você tem uma representatividade menor e às vezes você está numa liderança, você está num papel importante da empresa e você vê que isso não é levado em consideração. Mas, por outro lado também, eu via o brilho dessas mulheres, como eles estavam ofuscados de alguma forma em alguns momentos, precisando de uma lapidação, sabe? Eu olhava para isso e falava, é o momento de fazer com que essas mulheres sejam ouvidas de alguma forma. Elas têm algo diferente. E aí, todas as mulheres com as quais eu trabalhei, elas tinham a possibilidade de fazer ou empreender, ou contar sobre o que elas faziam, e elas traziam dores. Eu queria entrar no Instagram, mas não sei como. Eu queria fazer uma comunicação, mas eu não sei quem sou eu. Eu não sei que cor usar no meu perfil. E aí, são coisas que parecem básicas, mas quando você desenha todo um planejamento, a pessoa começa a olhar para si mesma. Então, assim, é uma construção de marca pessoal, que é a essência dessa pessoa, você só mostra para ela o que ela é, né? Você faz todo um estudo, a gente faz um diagnóstico, entende como funciona o trabalho dessa pessoa, para quem ela vai falar, desenha, mostra isso para ela e ela começa a se comunicar a partir disso. Então, a construção de marca pessoal pode ser estar dentro do Instagram, dentro do LinkedIn, dentro do Facebook, do YouTube, enfim, mas ela também pode ser uma construção de posicionamento. A roupa que eu vou vestir durante um determinado evento, a forma como eu vou me apresentar durante uma palestra. Então, tudo isso é construção. A ideia de falar com mulheres tem a ver com dar brilho para isso, né? Mostrar para elas que elas têm poder de fazer algo diferente, ou mostrar para elas também que elas podem chegar onde elas quiserem, né? Então, acho que quando eu falo com mulheres, eu também falo com uma coisa que é muito meu. É diferente de trabalhar diretamente com um homem que tem uma trajetória que é diferente da minha. Sim. Né? E para você, mesmo no marketing, na comunicação, na publicidade, ainda existe esse desafio para a mulher? Existe. Eu não acho que quando eu comecei era muito maior, era muito diferente. Hoje eu vejo que os locais nos quais eu trabalho, com as pessoas com que eu tenho relacionamento, eu não tenho problemas, grandes obstáculos. Mas quando eu vejo amigas reclamando, pessoas do mercado falando sobre isso em vídeos do Instagram, trazendo esses pontos, eu entendo que que eu não estou focando só em mim, né? Eu estou focando no mercado que tem grandes necessidades. Então ainda existe, é menor, né? É uma luta nossa por estar num ambiente. E a ideia a gente não vai conseguir nunca se igualar e nem ser maior, né? Eu acho que a gente tem um papel diferente. A gente tem uma representatividade que é diferente. A gente construiu isso numa época diferente, a gente começou a estar dentro do mercado de trabalho também de uma forma diferente. Então a gente está construindo devagar. Eu vejo que é um processo que está sendo positivo, porque querendo ou não esses obstáculos geram aprendizado. E a partir desse aprendizado a gente chega onde a gente está, né? A gente consegue construir e estar dentro da necessidade. Juliane, e quem normalmente são essas mulheres que te procuram para ter essa assessoria, consultoria de branding? Elas são empreendedoras, são mulheres que estão como empregadas funcionárias em alguma empresa e querem se posicionar? Normalmente quem são? Carreiras, talvez. Então, eu trabalho com 3 principais. Eu trabalho com aquela que vai fazer ou transição de carreira ou, por exemplo, ela é dona de casa e ela quer sair desse trabalho nesse momento e voltar para o mercado de trabalho em outra área. Essa é uma grande realidade, né? E ela não sabe nem o que ela vai fazer, o que ela vai apresentar. A gente trabalha muito propósito nesse sentido. A outra é a questão da marqueteira, né? A gente olha para quem trabalha com marketing, independentemente dela ter uma agência ou ela estar trabalhando dentro de uma empresa. Ela quer se posicionar dentro do mercado na rede social. Então, eu ajudo a direcionar nesse sentido. E a outra é a empreendedora. Aqui nasce já empreendedora, né? Ou passou por várias fases da vida e hoje quer empreender diretamente no dia a dia. E ela vai falar, eu quero apresentar meu negócio aqui, mas eu sou o meu negócio, eu sou a marca. Então, essas pessoas, o que elas querem? Independente de ser 3 perfis diferentes, todas querem se apresentar como um produto, né? Quer se apresentar como serviço principal. Existe uma faixa etária?
Porque você está falando de mulheres talvez pela maternidade se afastaram. Sim. Tem um grupo mais específico, a gente consegue... Ele é um pouquinho maior. Eu trabalho entre 25 e 45 anos. Até quando eu vou segmentar a comunicação, eu trabalho nessa linha. Mas eu tive uma procura recente de uma mulher que precisava se recolocar no mercado depois de muitos anos. Ela tem 60 anos de idade e todas as vezes que ela apresenta a idade dela, ela tem dificuldade para conseguir trabalho. E ela teve que criar um novo projeto para poder se recolocar, e aí foi empreender por conta disso. Então, assim, a gente tem esse desenho de 25 a 45 com a ideia dessa transição, dessa entrada de mercado, mas eu não dispenso a entrada de outras mulheres que têm história para contar. Então, se tem uma história que faz sentido para mim, a gente acaba entrando em consenso e criando um projeto que faz sentido para ela. E de repente é um case interessante de sucesso, até para certeza. você mesma, né? Num portfólio e tal. E conta pra gente um desafio, uma marca, um desafio que você falou assim, que foi difícil ou que foi interessante e que você possa trazer para a audiência. Então, eu trabalhei numa época com a Unilever. Eu sempre fiz projetos junto com outras agências, ou estando dentro de agência, ou contrataram a Lero de alguma forma, então eu sempre tive algumas parcerias. E a gente fez nesse processo, bem no início da Lero, uma parceria de desenho do tom de voz da marca da Omo Lavanderia Especializada. O que era o desafio? A gente precisava entregar o conceito Omo para esse novo serviço. Então, assim, como que eu geraria confiabilidade das pessoas, como que eu geraria aproximação em relação às pessoas que iriam comprar o meu serviço, estar dentro da lavanderia, sabendo que eu já tinha uma marca muito forte no mercado. A gente sabe que quando a gente vai na prateleira, entende que a marca que é importante, ela está lá sinalizada, né? A organização de loja está muito clara, e a Omo é uma das principais marcas, levando em consideração cuidado e poder. Então a gente precisava pegar cuidado e poder e encaixar na lavanderia, que era foi um processo bom de construção. A gente conseguiu ter uma base de clientes, né, desse mercado que respondia a questões que faziam sentido. E mais do que isso, né, no final do projeto todo mundo olhou e falou, é isso. Né, a gente conseguiu chegar ao ponto que a gente desejava, que era conquistar o público dizendo, eu sou Omo, mas eu não sou o sabão em pó. Eu sou Omo, mas eu sou um novo serviço, um novo produto que você vai usufruir e vai ter o mesmo sentimento, eu estou cuidando de você. Era isso. Que bacana. Bom. Muito interessante. Ô, Juliane, e você também hoje é Head de Marketing da Psicomanager, isso, certo? Isso. Conta pra gente um pouquinho o que é Psicomanager, quais são, o que vocês buscam através de um sistema, né? Isso. O Psicomanager é um sistema de gestão para psicólogos e clínicas de psicologia. Hoje a gente dá o apoio, a estrutura, né, do sistema é para atender toda a linha de trabalho do psicólogo. Então a gente tem várias funcionalidades em que você consegue encontrar tudo em um só lugar, é clichê, mas é tudo em um só lugar, a ideia é que o sistema seja completo para atender o cliente. E hoje a gente está numa construção de público, né? A gente falando de branding da marca em si, a gente entende que a gente está num processo... Antes o marketing não existia dentro do Psicomanager, a gente começou a trabalhar marketing e a gente está com um desafio muito grande de posicionamento nesse momento. Então, assim, vai se ouvir falar muito mais do Psicomanager. Acho que a ideia de ser nichado é muito importante, que a gente tem um mercado específico para trabalhar, mas nós temos um desafio e uma ambição de chegar cada vez mais para uma comunidade muito maior. Né? Então o objetivo é esse. Mas ele é um sistema de gestão, vai organizar também a parte de pacientes, finanças, geral. Então. Tudo isso. A gente tem várias funcionalidades ali dentro que atendem desde a agenda, a parte financeira, o controle financeiro, até a sala virtual que você consegue atender os seus pacientes numa reunião, numa terapia remota, por exemplo. Como se fosse pelo Google Meet ali. Isso, direto na ferramenta. Nossa, muito legal. E a gente está falando de clínicas mais sofisticadas, a gente está falando de uma psicóloga recém-formada, que ela como que vocês desenharam isso? Então, tem várias personas no processo, né? Até quando a gente foi olhar para as personas desse processo de construção do posicionamento, a gente entendeu que a gente tem várias aqui, e que uma delas, a gente começa com o estudante, que a gente tem um plano específico, uma entrada de estudante que ele pode olhar para o sistema, utilizar o sistema no primeiro contato, e a gente vai crescendo esse público. Então é quem acabou de entrar no mercado, quer começar a atrair paciente, quem já está no mercado há muito tempo, mas ainda usa planilha, usa materiais do Google, ou tem, sei lá,
Word baixado no computador e faz as anotações todas por ali, caderno, enfim, a gente quer substituir e trazer isso de forma mais automática. E a gente tem clínicas de todos os tamanhos, né? Então a gente tem planos que chegam para clínicas menores, então mais de um profissional, sei lá, 6 profissionais especificamente, e clínicas muito maiores, que podem atender até 100 profissionais, porque a estrutura permite isso, né? A gente consegue fazer a gestão, né, a parte de administração dessa clínica e também olhar para o atendimento do psicólogo. Interessante. E a gente está falando de branding e estratégia. Agora vamos lá, outro passo importante. Uma grande maioria dos empreendedores tem muita dificuldade em relação à estratégia, Sim. que é onde eu quero chegar. Sim. Como que você desenha esse processo para que ele fique de fácil entendimento para essas pessoas ou marcas que te contratam? Então, eu levo em consideração 4 fatores principais. Eu sempre olho para o público interno, que é a essência da empresa, porque pode ser que o fundador tenha um sentimento pela marca que é diferente do que está sendo apresentado pelo mercado. E a gente precisa entender que sentimento é esse. Eu olho para público-alvo, né? A gente consegue definir quais são as dores desse público, para quem a gente vai apresentar e dentro desse público quais são as personas principais. A gente olha para o concorrente, então quem são as pessoas que falam a mesma língua que eu no mercado, estão sendo competidores ali, entregando produtos ou serviços parecidos com o que eu entrego. E o mercado como um todo, onde eu estou situado, né? Onde eu estou apresentando a minha marca. Se for algo nichado como psicomanager, eu vou falar com psicólogos e clínicas de psicologia. Se for algo mais amplo, no meu caso, por exemplo, eu vou falar com mulheres que tenham diferentes dores. E aí, na hora de apresentar para um cliente, eu mostro para ele, olha, a gente tem esse cenário, né, de diferentes mercados, diferentes formas de olhar para o seu negócio, mas principalmente essas 4. Dentro dessas 4, eu faço um pré-diagnóstico para mostrar para ele o que eu posso fazer pela marca dele. Então, a gente faz um primeiro bate-papo, senta, eu entendo o negócio dele, tenho acesso aos canais, entendo melhor como funciona e antes até de passar esse orçamento, eu faço uma reunião com o cliente apresentando para ele um pré-diagnóstico, para que ele entenda que nessas 4 vertentes ele tem pontos positivos e pontos negativos, oportunidades, né, melhorias, e ele também tem outros desafios, né? Então, dentro dessa análise, a gente consegue direcionar o cliente para o que é realmente importante, porque às vezes ele não entende que o produto dele é ruim, ele não entende que a persona com a qual ele está falando é a persona incorreta, ele não sabe quem é o concorrente dele. Então, a gente desenha isso para que fique mais claro para ele. Aí, quando chega para ele a proposta com o pré-diagnóstico, ele já está preparado para falar, não, eu vou aceitar porque eu já sei o que você vai fazer pela minha marca. Então fica muito mais fácil essa negociação. E geralmente quando você trabalha essas propostas, a gente sabe que isso também precisa ser a longo prazo. Sim. Não vai acontecer num passe de mágica, né? Mudanças muito repentinas. A gente não vai conseguir fazer isso, por exemplo, num mês. Com certeza. E como que você trabalha o ciclo de vida? Quanto tempo você precisa ficar com essas marcas? Então, eu trabalho muito com proposta trimestral e semestral, né? Eu faço normalmente uma entrega, a partir da entrada do cliente para dentro da agência, a minha equipe desenha um processo em que trimestralmente a gente revisa o planejamento estratégico. Então, a gente desenha, olha, vamos trabalhar com esses canais, com essa periodicidade, com essas mensagens. E aí a gente consegue identificar quais são os pontos que devem ser trabalhados em cada um desses quesitos que eu levo em consideração durante esses 3 meses. Claro que mensalmente a gente faz análise do que está dando certo, o que não está dando certo, né? Para ver se a estratégia se mantém ou deve ser alterada e revisa essa estratégia trimestralmente para fazer com que o cliente tem uma visão mais focada do negócio, porque a expectativa dele é que em uma semana ele tenha a quantidade de leads que ele precisa. Uma semana a marca dele seja reconhecida, por exemplo, se for um negócio local que o Belândia inteiro reconheça a marca em uma semana. E é muito difícil, né? Sim. Muito complicado a gente conseguir construir isso em um período muito curto. E como convencer o cliente de que realmente precisa de um tempo, assim? Sim. O que você normalmente fala para o cliente, explica ali que realmente precisa de um tempo? Como que seria a sua abordagem, geralmente? Então, a gente fala que marketing... Tem alguns momentos que a gente faz milagre, mas marketing não faz milagre, né? A gente não consegue resolver às um vezes produto... acerta, né? Meio que sem querer, vai. Um produto ruim não é salvo pelo marketing. Sim. Uma marca mal construída não é salva pelo marketing. E aí, quando eu vou mostrar para esse cliente esse planejamento, eu mostro para ele o seguinte: se você der esse primeiro passo, o resultado pode ser esse ou esse. Então, existem possibilidades que podem acontecer. E o cliente gera uma expectativa em cima disso. Então, quando ele fala,
eu queria muito atingir 20% a mais de leads contratando vocês. Eu vou falar para ele, é possível que isso aconteça em 6 meses. Eu não vou conseguir atingir esse objetivo agora. Vamos testar, começar essa estratégia e chegar, sei lá, a 5% da definição que você me fez inicialmente? Ele confia, ele dialoga comigo em relação a essa construção da estratégia. Nunca é feito solitário, né? A minha equipe não trabalha de forma isolada, a gente constrói junto com o cliente. E aí, quando leva em consideração a necessidade dele, os objetivos dele, claro, contar para ele, não é possível. Né? Dizer para ele, olha, você quer atingir 20% a mais de leads, mas seu mercado é menor do que você está achando que é. Né? Então, a gente deixa muito claro. Acho que a verdade é deixar claro o que realmente acontece durante a estratégia, mostrar que não existe milagre no marketing. A gente não vai salvar negócio nenhum a partir do marketing. Tem uma construção de todos os departamentos ali para que isso aconteça. E a gente também não faz nenhum tipo de promessa que não seja real. E o marketing é só um braço da empresa. Com certeza. Né? E ele não pode ser, sei lá, o que faz milagre, né? As muitos pessoas ainda confundem procuram muito isso, né? Aí eu estou com baixas vendas e agora eu vou fazer marketing. Só que ele nunca fez. Né? Ou fez só pontualmente, em épocas ele não de sabe o que é Páscoa. marketing também. Não né? sabe. O departamento de marketing, a agência de marketing não vai vender para ele. Não. Vai entregar informações, por exemplo, vai entregar leads, vai fazer uma gestão de tráfego, vai levar o cliente até o site dele, por exemplo, e a partir daquilo ali pode ser que saiam vendas, mas depende mais do departamento comercial. O pessoal confunde muito, né? E vou te fazer uma pergunta que eu me recordei de um outro convidado que esteve aqui e ele falou que eles faziam esse trabalho, mas a empresa não conseguia converter porque tinha uma falha interna. Uhum. E aí como falar essas verdades que às vezes esse empreendedor, esse empresário também precisa ouvir? É engraçado porque a gente está cutucando uma ferida, né? Exato. Porque às vezes o problema... A gente tem vários departamentos. Vamos pensar, quando eu olho para o psicomanager, eu tenho produto, eu tenho operações trabalhando ali, atendimento, CS, enfim. Eu tenho a parte de vendarketing, que a gente trabalha muito junto, vendas e marketing ali. E aí, quando eu olho para essas áreas todas, eu falo, o problema está no produto. Para eu sentar com o cliente e trazer essa informação para ele, eu preciso de dados. O que está fazendo com que o seu cliente não permaneça? O engajamento lá no sistema não esteja legal. Talvez a interface. Às vezes, um CTA específico que você insere no sistema para que ele saia do teste gratuito de 15 dias, clique lá e vire cliente, não está legal dentro do site. Então a gente precisa mostrar isso a partir de dados. Aí vem pesquisa, né? Acho que é muito importante na construção do planejamento que a gente olhe internamente e externamente. As pesquisas são muito importantes para dar resposta para o cliente. Né? E a gente pode usar pesquisa de mercado como um todo, falar digitalmente, fazer entrevista via telefone, enfim. E a gente pode entender também esse público a partir do próprio cliente, que tem um mailing ali que ele pode oferecer para você fazer essa reserva. O importante é ser verdadeiro. Ter dedos com o cliente, pisar em ovos, faz com que o seu trabalho vá para uma linha de que você veste um personagem. Né? O que você quer com o cliente? Eu quero que você me trate bem, eu quero que você fale o que eu quero ouvir. Se você fala o que ele quer ouvir, você não entrega o seu serviço. Exato. Que é a verdade, que é o real que você fez até hoje, né? Construiu até hoje na sua carreira para poder entregar. E não se sustenta por muito tempo, né? Não tem jeito. E tem uma outra questão que também é um grande desafio, o branding dentro do contexto digital. Hoje a gente vive na era das pessoas rolarem telas de celular e tudo é muito descartável. O conteúdo, por mais estratégico, ele ainda continua sendo descartável. Sim. E como lidar com isso, com essa dificuldade do brand no contexto digital? Tudo muito rápido, a informação, as pessoas não querem ler mais tanto, isso já é até algo cultural. Sim. E como se trabalhar isso? Esse é um desafio também para você. Gigantesco. Não é pequeno, não. Eu acho que é um dos principais. Estar no digital hoje de uma forma que eu seja original, autêntico. Por quê? Eu tenho uma visão de que nada é construído do zero. Eu acho que a gente vê uma dor do cliente e a gente cria um produto. Então já tem a dor ali, ela já foi estabelecida. Ou já tem um negócio que existe no mercado, que ele foi construído e que eu melhoro ele criando uma nova marca. Então a gente tem essa possibilidade. Mas quando eu entro com autenticidade, pego um diferencial que seja imponente no mercado, pego um diferencial que no meu concorrente não tem, eu me apresento de uma forma autêntica e faço com que o público enxergue esse diferencial. O meu objetivo, o meu desafio maior é fazer com que todas as marcas que me procuram, a gente consiga resgatar o que ela tem de diferente das outras.
Então, quando eu vou apresentar um conteúdo, eu não penso em formato, mensagem, gatilho. Eu penso primeiro qual que é a dor do cliente que eu estou resolvendo com esse conteúdo? Porque ele vai assistir um vídeo de 1 minuto e meio se o conteúdo for muito bom nos 15 primeiros segundos. Exato. Ele vai assistir. Ele vai ler um texto completo se ele for o cliente que gosta de leitura. Então, precisa entender quem é esse público também. Porque, às vezes, eu sou uma pessoa que consome muito conteúdo de marketing e branding. E quando é um conteúdo muito bom, eu entro para ler. Eu tenho pessoas que estão no meu mercado que falam, eu não tenho paciência nenhuma para ler. Então, eu preciso entender quem que é esse público. Então, eu vejo que o desafio maior não é estar no digital. É estar no digital tendo uma originalidade. Estar no digital apresentando algo diferente do que é apresentado por outras marcas, por outras pessoas. E eu vejo que muitas pessoas são cópias do que já existe, cópias idênticas. Para uns funcionam, para outros não. Vai replicando a mesma coisa, o isso. mesmo formato, e fica cansativo, né? Os gurus do mercado estão todos dizendo a mesma coisa, ou sendo amados e odiados, mas eles são sempre falados como referência. Aí eu vou lá, monto meu Instagram, copio um guru específico do mercado e meu negócio não dá certo. Por quê? Originalidade, autenticidade não está funcionando ali, né? Aí a pessoa acaba pecando nesse sentido. E outra questão que me veio à mente é o que você falou de branding, e a gente tem percebido muitas empresas, inclusive muito famosas, num processo de rebranding. Ah, legal. Quando fazer? Essa pergunta é muito difícil. É quando a marca está datada, porque a gente viu muitas fazendo isso. Né? São desafios diferentes, né? A gente já teve um fato recente que foi do Itaú. Sim. O Itaú trouxe uma remodelagem que muita gente falou mal e muita gente falou muito bem da marca. Falaram que foi parecendo com o do Inter também. Sendo que o Inter lançou depois, né? Outra marca, né? Isso. E aí é tão complicado porque a gente não consegue agradar todo mundo. E o rebranding, ele vem com o objetivo de que tem alguém gritando que a sua marca não está adaptada para aquele público. Alguém está gritando no mercado que tem alguma coisa errada com o seu posicionamento. Antes eles falavam para você e hoje eles falam para o futuro. Pensando no quê? A gente tem vários bancos digitais atendendo N pessoas por aí. E esses bancos digitais trouxeram coisas que os bancos tradicionais não têm. Mas aí o Itaú fala, gente, eu também sou digital. A tecnologia está aqui dentro, eu estou voltada para o futuro, confie em mim. E aí ele traz nesse rebranding uma mensagem que ele está atingindo um público mais amplo, diferente talvez daquele que gosta do teto cinza do próprio banco, de sentar lá na cadeirinha e esperar o gerente atender, entendeu? Ficar horas ali, né? E o que não acaba com esse público, né? Porque todo mundo já conhece o Itaú ali, laranjinha. Sim. Eu vejo também que a questão do rebranding do Itaú, ele traz todo mundo que olhava para a comunicação do Itaú, a bicicleta, a bike que rodava. A gente vai em cidades diferentes do Brasil, tem a bike laranja ali. E aí você presta atenção e você fala, por que o azul foi usado, mas o laranja é o da marca? Então, assim, a construção sempre foi no laranja. Eles só trouxeram isso, entenderam essa construção para a marca em si, quando eles falaram, eu tenho que colocar o pé onde meu cliente está. Então, assim, se eu bato na tecla de que eu estou fazendo por você, mas eu não te conheço, então não estou fazendo por você, né? E você falou do Itaú, mais especificamente, eu vi que está tendo muitas críticas na escolha da Madonna para a campanha, né, mais recente. Sim. De que ela não representa a marca. Como que você analisa isso, olhando de fora? Gente, é a Madonna, né? Eu sempre falo assim, quando a gente escolhe alguém para representar a marca, ele tem que ter algo em comum. Então, sei lá, o tempo de mercado pode ser igual. A roupagem, que olha, eu tenho a parte física, mas eu trabalho muito bem no digital. Quer dizer, a Madonna não atende só o público mais antigo que começou no início da carreira dela. Tem muita gente atual, geração mais atual, que foi acompanhando, que adora novas a Madonna, gerações. que faz muito sentido para essas pessoas. Então eu vejo que para casar, né, para ter match, né, que as pessoas falam, a gente precisa entender se aquela história daquela pessoa combina com a história da marca. Então às vezes é o que eu quero. Eu quero vender algo na internet que seja influenciado por alguém e precisa ser alguém que tenha um número de seguidores muito alto. Eu vou chamar a Juliette, por exemplo, que ela não está atrasada, não está ultrapassada, mas teve uma época específica que ela teve um crescimento muito grande. Ela não para de gerar contatos com marcas, porque essas marcas querem ganhar notoriedade ou estar no mesmo objetivo que ela. Então, assim, se tem o mesmo objetivo,
se tem a mesma história, a mesma construção, faz sentido ter esse match. O difícil é quando você faz um casamento de uma marca que a pessoa não tem nada a ver com essa marca, né? E aí você vê esse distanciamento de falar. Eu acho que esse estranhamento do público em relação à Madonna tem muito a ver com a minha opinião pessoal sobre a Madonna e a minha opinião pessoal sobre o Itaú. E aí é o que a gente tem de desafio. Se a imagem estiver bem construída na cabeça dessas pessoas, das duas pontas, ela vai entender o objetivo estratégico daquilo. Se não, ela vai questionar por que isso foi feito e por que outra pessoa não foi convidada para estar no lugar. Né? Mas quando levar em consideração o que as pessoas estão falando? Porque muitas vezes a gente vê que a internet não sabe o que quer. As pessoas que estão ali, se você for levar em consideração tudo que aquelas pessoas estão exigindo da marca, ninguém vai para frente nem para trás, não sai do lugar. Um consenso nunca vai existir. Não tem. Sim. E acho que, eu acredito que até é interessante isso. Sim. De nem todas as pessoas pensarem igual. E que bom que teve gente que discordou, talvez, né? Sim. Que eles vão repensar. Mas quando levar em consideração que a marca realmente tem que falar assim, não, acho que a gente está campanha foi um errando fiasco. aqui, a Madonna realmente não é certa para essa campanha, por exemplo. O Reclame Aqui me chama muita atenção. Quando alguém entra lá, e eu sempre falo isso, quando alguém entra para reclamar da sua marca, é porque a sua marca é importante para ela. Você não vai reclamar de uma marca que não faz sentido. Aí eu falei do detergente IP, eu vou comprar um outro detergente, levar para casa. O detergente é muito ruim, o que eu faço? Eu volto ao supermercado, compro IP e jogo outro fora. Ou eu uso até o final, aquele ali, e depois eu falo, não, vou comprar só o IP. Mas eu não vou no Reclame Aqui falar que o outro detergente é ruim. Não acho que não tenha reclamação voltada para essa marca, tá? Tô dando um exemplo geral. E tem marcas maiores que às vezes a gente vai fazer alguma consideração e eu posso pensar num sistema específico que eu uso no meu dia a dia, que é importante na minha rotina, que eu vou reclamar porque eu quero que ele mude. Eu quero que seja diferente, que seja adaptado para mim. Então eu vejo o seguinte, a marca tem que ter uma balança. Ela tem que entender que pessoas que falam mal da marca, de alguma forma, ou elas veem realmente uma imagem negativa relacionada àquilo, ou ela quer que você melhore. E se ela diz algo que para o seu produto é melhor, e aí tem que ter uma parte estratégica interna muito, muito bem desenhada, para você falar, olha, eu vou fazer realmente essa modificação. Eu realmente vou ir por esse caminho porque faz sentido para o meu produto, para o meu posicionamento, para a minha essência. Caso contrário, se eu não responda a essas questões, não faz sentido você acompanhar o que o público está falando. Porque, claro que para gerar uma reputação positiva, você tem que ter a identidade que você constrói, mas a imagem que é vista. E tem que ter também o público para o qual você realmente está falando. Porque é engraçado, né? Às vezes você está vendendo... No caso, a gente tem um sistema para psicólogos, mas pode ser que o médico se interesse pelo sistema. E ele vai falar... fazer adaptações. Não, e ele pode falar, esse sistema não presta. Mas não é para você, né? A gente criou de uma forma diferente. Vamos tentar adaptar ou não. Vamos pensar em como mostrar para esse cliente que existe uma outra ponta, um outro serviço que pode ser apresentado para ele. Mas não quando é nichado. Então eu vejo assim, a gente tem uma construção de marca interna. Para tomar a decisão sobre uma pesquisa, sobre o que o mercado está falando, eu tenho que comparar o que eu tenho de estrutura, né? Eu posso fazer essa alteração nesse momento. O que eu tenho de estrutura de essência, meu posicionamento, minha missão, minha visão, meu propósito está alinhado ao que essa persona está falando, então faz sentido levar isso em consideração. Caso contrário, não faz sentido eu olhar para todo o mercado, ouvir todo o mercado, porque aí eu não tenho um produto, né? Eu tenho um Frankenstein, que vai ser construído por outras pessoas. Do lugar. Totalmente. E aí eu vi também uma informação recente, inclusive foi hoje, nem estava na nossa pauta aqui, mas vou trazer, falando do McFish, da McDonald's e tal, e a gente falando de gestão de marcas. Muitos comentários eram, inclusive de profissionais da área, dizendo que o público brasileiro não gosta de edições limitadas. Como que você percebe isso? Gente, é tão... É difícil. Parece que colocou todo mundo dentro de uma caixinha, né? Exato. E falou, não, ninguém gosta. Nossa, e é engraçado, porque, desculpa falar isso, gente, mas todo mundo faz marketing, vocês já perceberam? Sim. Que assim, se for para construir uma casa, você vai contratar um profissional específico para aquela casa, você pode dar pitaco na cor da parede, mas você nunca vai falar se aquela parede deve ser levantada ou não, porque tem um profissional para falar. Mas marketing... Tem N advogados no mercado que vão defender que marketing tem que ser o que eles acham que é. E às vezes tem uma pessoa também, não estou falando de nível de experiência, né?
Eu acho que às vezes tem uma visão muito direcionada que, sem dados, sem pesquisa, ele leva em consideração minha informação. E aí eu posso falar o que eu quiser na internet, porque eu tenho uma tela que me separa de quem tá recebendo essa informação, e eu posso me apresentar da maneira que eu quiser. Fonte, vozes da minha cabeça. Vozes da minha cabeça. É isso. Eu sempre falo, se não tiver dados, gente, se eu não tiver lançado uma pesquisa no mercado que fale, o público brasileiro não gosta desse tipo de edição limitada, isso quer dizer que eu realmente tenho uma informação. Caso contrário, eu não vou debater contra isso. É isso. É o seu coração que está dizendo, mas eu não sei se ele está correto ou não, né? Isso. E vamos falar aqui a Juliane tem alguns hobbies e um deles é cantar. É verdade. Conta pra gente sobre isso. Eu gosto muito de música. Por mais que eu não tenha... A minha rotina é muito louca, assim. Às vezes não tenho tempo de ficar ouvindo música, cantando muito e tudo mais. Mas eu tive uma construção de dentro de casa, né? Ter a música como base da construção de comunicação. Que eu vejo que tem uma ponte bem direta, assim. Eu só consegui sair da minha caixinha porque eu tava no palco com 14 anos de idade. Então, assim, meu pai tem uma banda de forró, uma cidade pequena. Hoje ele mora em Uberlândia, mas ele era de Monte Alegre de Minas, aqui do lado. E eu comecei a cantar, teve um festival, sempre foi a escola, né? Teve um festival na escola, comecei a cantar, cantei um dia nesse festival com meu tio tocando, e meu tio falou com meu pai, essa menina tem sucesso, né? Ela vai conseguir criar uma carreira ali, vamos investir nisso de alguma forma. E eu comecei a cantar com eles a partir disso. A construção da música na minha vida, ela tem muito a ver com saída de momentos de baixa para momentos de alta, sabe? Quando eu vejo que tem alguma coisa que está me incomodando, eu sempre acho que a música está puxando de alguma forma para um lado positivo. Então, cantar para mim, desde o início dessa construção, tem a ver com construção da minha essência. Então, se eu estou falando de música, se eu sento num lugar, as pessoas começam a falar de música, senta num lugar, tem alguém tocando violão, eu estou cantando junto, parece que eu saio de um lugar, eu estou cansada, a rotina está pesada, tem alguma coisa que está me incomodando, para um lugar mágico, né, que vai construindo uma coisa que tem muita conexão com o que eu sou, sabe? E às vezes a gente tem que fazer no mercado de trabalho coisas que talvez a gente não gosta muito, ou às vezes você vai sentar com um cliente, ele é um pouco ríspido, você tem que se comportar de uma maneira diferente, e quando eu vou pra música eu não sinto isso, sabe? Eu sinto que eu tenho uma abertura para ser quem eu sou, para me comportar. Eu tô num palco, eu consigo ser uma pessoa que considera o público ali, ele batendo palma ou não, mas ele tá me vendo, né, de alguma forma, me sinto muito bem. Então acho que a música tem muito esse papel na minha vida, sabe, de transição. E a gente tá falando de qual estilo musical preferido aí? Nossa, é difícil, viu? Eu comecei com forró mesmo. Depois eu tive um professor, que é o Michel Platini, que ele me ajudou muito a ir pro rock. E aí, quando eu fui pro rock, eu falei, nossa, é muito diferente, né? Você sai de um lugar que é o forró, o sertanejo, essa música mais popular, talvez que tá numa abertura de público diferente do rock. E aí você vai pro rock e fala, não, eu posso experimentar diferentes coisas. Como eu não tenho um repertório formado, eu já cantei pagode, samba, eu só não cantei... música popular brasileira é algo que tá na minha listagem como um todo, né? Mas aí quando você vai pra fora, acho que o rock tá me chamando muita atenção. Mas não sei, assim, ultimamente eu, sei lá, vou num bar, canto um forró. Então acho que é bem tranquilo. E eu tenho muito disso, de às vezes chegar num lugar, se tiver um músico conhecido, ele vai me chamar pra cantar. Então, o que estiver tocando ali, eu tô cantando. É isso. Sabe cantar, Alex? Eu? Canto, nem no chuveiro. Vou cantar pra fugir dos problemas. Né? Nem no chuveiro. É isso. Pra mim não funciona nem no chuveiro. Juliane, e assim... E você tem aí planos futuros, projetos futuros que você pode compartilhar aqui com a gente? Alguma coisa que você já esteja no gatilho aí? Muita coisa. Eu fico assim, eu sou a pessoa... Como eu trabalhei muito com planejamento estratégico, eu sou a pessoa que dá um estalo assim e eu falo, nossa, eu vou criar um projeto para isso. Às vezes eu saio de uma reunião com um cliente, ele fala uma palavra, eu vou criar um projeto. Então eu tenho muita coisa guardada na gaveta que precisa ser lançada, mas o principal eu estou em construção dessa questão do personal branding para mulheres. Tenho um projeto em conjunto com um outro projeto externo de trazer um curso focado em marca pessoal. Isso vai surgir em breve, vai ser lançado em breve. O curso já foi gravado, né? A gente tem um módulo específico para marketing pessoal. E eu tenho um objetivo de fazer com que eu consiga formar pessoas dentro do branding. Então, não só mulheres, mas eu quero entrar no mercado de branding e mostrar para as pessoas que não é algo teórico.
que é possível ter prática em pequenas, médias e grandes empresas. Então, meu objetivo nos próximos meses é ir por esses 2 caminhos. Tem outras coisas que vão surgir, ideia de evento, ideia de participação, collab, enfim, mas eu acho que a construção está muito voltada para esses 2 objetivos. E eu acredito, tenho assim, a positividade de achar que vai dar muito certo. Acredito que vai dar certo. É legal. Sempre. Tem tudo para dar certo. Juliane, muito obrigado pela sua participação. E a gente vai dar uma palhinha aqui. Talvez a gente tenha um próximo convite para te fazer, mas a gente nem vai soltar isso. De projetos futuros. Projetos já estão quase no presente. Eu acho que essa collab aí vai surgir mais rápido do que você pensa. Muito legal, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado. Bom, pessoal, então é o seguinte, se inscrevam aí no canal, esse é nosso último recado, para você que já acompanha o AlumiCast e ainda não se inscreveu, e para você que é novo também, seja bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Ativa o sininho aí para receber as notificações dos novos episódios, porque nós temos muitos episódios para frente aí que vão ser lançados e temos também vários episódios que desde 2022, né? Já que estão a na gente vem plataforma. aí fazendo o AlumiCast, tá bom? Para vocês acompanharem. Muito obrigado aí pela audiência de cada um de vocês e até o próximo episódio. Até a próxima.